Bom, meus amigos, nesse segundo vídeo sobre Stonehenge eu quero dizer o seguinte: o nome Stonehenge vem das palavras do inglês arcaico. Stone quer dizer pedra e henge, eixo, localizado na planície de Salisbury, próximo a Amesbury, no condado de Wiltshire, no sul da Inglaterra. Os arqueólogos chefiados por Mike Parker acreditam que Stonehenge foi construído para os ancestrais. Os arqueólogos acreditam nisso. Que é um monumento de pedra de acordo com eles, para abrigar os espíritos dos mortos. O mais aceito pelos pesquisadores do local é que Stonehenge servia como um calendário solar, demonstrando que os homens do período neolítico possuíam avançado conhecimento astronômico. Como foi descoberto Stonehenge? O monumento de Stonehenge foi descoberto na década de 1920. Sabiam? Depois que um arqueólogo fotografou o local de um avião. Estava passando de avião, ele fotografou o local. Algumas pessoas sugerem até mesmo que essas construções serviam como uma espécie de amuleto para os povos antigos. Outros ainda acreditam que tinham algum propósito astronômico. A teoria do templo astronômico, ou templo observatório, desenvolvida pelo já falecido professor Alexander Thom, é a mais aceita. Pesquisas recentes demonstraram que Stonehenge começou como um santuário lunar, mas com o tempo foi modificado para o culto do sol. Sabiam? A entrada principal do templo se alinhava com o surgimento mais setentrional da lua no século. Essa preocupação com a lua tem provavelmente ligação com rituais de morte. No entanto, conforme as escavações indicam, os sacerdotes astrólogos acabaram mudando a entrada do templo 9 graus ao sul. 9 graus ao sul. Alinhando-a assim com o surgimento do sol no solstício de verão. Por isso que eles mudaram 9 graus ao sul. Para alinhar com o surgimento do sol no solstício de verão. Enquanto executava os rituais exatamente no centro do círculo de pedra, o sacerdote viu o sol nascer exatamente na pedra portal, chamada de Hill Stone, ou pedra calcanhar. Com a propaganda que os romanos fizeram dos antigos habitantes das Ilhas Britânicas, porque os romanos falaram muito daqueles habitantes das Ilhas Britânicas. A associação com o sacrifício de sangue sempre aparece quando se fala da primitiva Inglaterra. Stonehenge não escapa do estigma. Pelo contrário, fornece testemunho. De acordo com os arqueólogos, a área está cheia de evidências. A 3 quilômetros do templo, na direção nordeste, foi encontrado o túmulo raso de uma menina de 3 anos e meio, cujo corpo estava voltado para o nascente e para a entrada do templo. Seu crânio tinha sido visivelmente partido em 2 por um machado. Partido em 2. Esses sacrifícios feitos na fundação de uma construção eram comuns. Como medida de proteção, costumava-se enterrar cabeça junto à pedra fundamental de templos e fortalezas. Outro desses sacrifícios de fundação, se encontra no santuário de Avebury, próximo a Stonehenge. Um adolescente de 14 anos marcava um importante alinhamento das colinas artificiais quando esse templo foi reconstruído pela última vez. É claro que nós condenamos qualquer tipo de assassinato, mas era uma cultura diferente, um povo diferente. Por isso eles faziam isso.
Pela duração da construção de Stonehenge, os estudiosos ponderam que Stonehenge foi erguido para ser um calendário solar e terminou sendo um cemitério. Olha que interessante. Igualmente servia como um calendário onde durante o solstício de verão, em 21 de junho, o sol nasce exatamente voltado para a pedra principal de Stonehenge. Outra famosa história desenterrada no local ficou conhecida como Assassinato de Stonehenge. Em 1978, o corpo de um homem forte, de aproximadamente 27 anos, datando do início da Idade do Bronze, foi encontrado na vala do Henge. Havia 3 pontas de flecha no cadáver, no peito e nas 2 costelas. A vítima fora alvejada de uma distância curta. E então, tratada com desprezo, sendo jogada numa cova aberta às pressas, com as flechas ainda cravadas em seu corpo. Quando foi encontrado, ele ainda tinha sua munhequeira de couro, o que indica que ele era provavelmente um arqueiro, porque os arqueiros usavam munhequeira de couro. Ainda outros símbolos intrigantes revelados pelos arqueólogos. Existem outros símbolos. Um chefe guerreiro, por exemplo, enterrado numa das colinas funerárias que cercam Stonehenge, um chefe guerreiro, levou com ele para o além as insígnias do seu poder terreno. Uma clava feita de um tipo raro de calcário, um machado de bronze e 2 adagas de bronze e cobre. Uma das adagas, com o punho ornado com ouro. Sua riqueza também estava expressa no cinturão decorado com ouro machetado, encontrado no túmulo. Olha que interessante. Os machados de pedras semi-preciosas, como a jadeíta, tinham um papel central nos ritos e emprestavam autoridade aos sacerdotes. Muitos deles foram encontrados no templo, bem como bolas de greda e bastões de sílex, os quais o pesquisador Burn acredita serem símbolos fálicos. Símbolos fálicos. O significado menos óbvio é o das taças encontradas no local. Provavelmente são emblemas da sexualidade feminina. Stonehenge é envolvido em mistério e lenda, e o próprio lugar onde o monumento foi erguido, com suas colunas funerárias, suas colinas funerárias, abrigando os restos de heróis neolíticos, exerce um entusiasmo indescritível. Esse feito da engenharia pré-histórica foi construído provavelmente pelos Pictos, o primeiro povo a habitar as Ilhas Britânicas e que se retirou para a atual Escócia, conforme a Inglaterra foi sendo invadida por sucessivas levas de diferentes povos. Mas o mistério de Stonehenge está associado aos druidas. Druidas celtas, que certamente usaram o observatório em seus estudos e práticas religiosas, embora não o tenham construído. Até uma lenda que diz que Stonehenge foi trazido da Irlanda para a Inglaterra por Merlin, o mágico. É uma lenda. Merlin, você sabe que era um famoso druida. Pedras de até 50 toneladas foram transportadas de distância por terra de até 50 quilômetros, superando obstáculos naturais que exigiam o esforço de até 600 homens. Mas o que estava escrito nessas pedras? Vamos ler uma coisa que estava escrito. Olha, unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se intensamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Era isso que estava escrito nas pedras.
Bom, Stonehenge. Vamos entender um pouquinho mais sobre Stonehenge. As pedreiras, acreditam os pesquisadores, ficavam a 290 quilômetros de Stonehenge. 290 quilômetros de Stonehenge, nas montanhas Presley. Mas o trajeto que os pré-históricos faziam era provavelmente de 360 quilômetros. A maior parte dos quais através de rios e canais navegáveis. As pedras do templo, chamadas pedras azuis entre aspas, são na verdade doleritas, rocha preferida nas construções de santuários pré-históricos. Os ancestrais dos modernos ingleses acreditavam que esse mineral tinha poderes curativos. Vocês sabiam? Espero que vocês gostaram desse vídeo.